Bom, então hoje, dando o início, né, no primeiro capítulo do livro No Mundo Maior, do André Luiz, o quinto livro da série André Luiz, o primeiro capítulo, que se chama Entre Dois Planos, nós vamos começar e que Deus nos abençoe nessa nova jornada aqui juntos, certo? Vocês podem me interromper a qualquer momento, se tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, tá bom? Vamos lá. Entre dois planos. Esplendia o luar revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos a oeste, espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelos de espuma láctea, perdidos no imenso azul, confinando com a amplidão. O quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície, recamada de arvoredo em pesado verde escuro. Então, nós estamos vendo que o André Luiz começa o livro descrevendo uma paisagem, né? Como várias vezes na obra ele faz, mostrando que tudo que a gente vê aqui no mundo espiritual eles também veem. Ele está descrevendo inclusive as nuvens, né? Os cúmulos que ele está falando são as nuvens mesmo. E uma série de outros detalhes da natureza. Então, ele falando do oeste, essas nuvens, ao sul, como ele começa a descrever agora, caprichosos cirros reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gases voaçante. Então, ele está descrevendo o que ele está vendo pelo plano espiritual. Ainda não começou a falar se ele está numa colônia espiritual ou se ele está aqui na crosta, né? Mas a gente vai ver que ele está descrevendo mais uma das jornadas de trabalho que ele está fazendo, junto com algum grupo, com algum assistente, com algum orientador, descendo na Terra, como vários espíritos fazem, né, em nosso auxílio. Então, tanto mesmo que a gente não tenha, né, a visão, né, ou a comunicação, como acontecem nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas. Mas nós sabemos que nós estamos envolvidos constantemente pelos irmãos do plano espiritual. Aqui nesse momento a gente sabe que existe, né, um amparo, uma reunião que nos estimula, que nos é, intui muitas vezes, por isso que nós buscamos essa elevação. Então o André Luiz estava descendo e descrevendo o que ele estava vendo na paisagem terrestre. E ele vendo tudo isso, né? Essa maravilha do céu, das nuvens, da natureza, evoquei nesse momento a juventude da humanidade encarnada. Então ele se lembra e acaba fazendo uma evocação. Quando a gente chama um espírito ou se dirige a um espírito, a gente muitas vezes está evocando, né? Está direcionando o nosso pensamento, a nossa vibração, às vezes a nossa oração para aquela pessoa, ou no caso aqui, como o André Luiz está falando, ele lembrou da juventude encarnada aqui, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário celeste, terrestre. Então, olha que interessante, ele está. A vontade do André Luiz, pelo lado de lá, é sensibilizar ao nosso pensamento, principalmente da juventude, daqueles que estão começando a jornada, né? E a gente sabe que, infelizmente, a juventude, em muitos casos, não está muito atenta a essas coisas celestes, divinas, religiosas, né? E a vontade dele, observando tudo isso e chegando na Terra, era justamente fazer com que aqueles jovens que ele pudesse alcançar através dessa vibração, se eles não olhassem para o céu e falassem, puxa vida, será que eles não conseguem enxergar isso como faixas celestiais, protegendo, né, nós aqui nesse educandário terrestre, ou vigiando por nós, porque é o que ele faz, é o que ele está começando a fazer, né, aprendendo e cada vez mais se habilitando para vir descer até nós e nos auxiliar. E ele queria despertar
né, a mente de muitos, principalmente dos jovens, no caso que ele está falando aqui, a juventude da humanidade encarnada. A solidão imponente do plenilúnio infundia-me quase terror pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. Então André Luiz estava, né, nesse pensamento solitário, divagando, né, e refletindo e orando. E era um pensamento, como ele fala, majestoso e até belo e de uma certa melancolia. A ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão que eu, entretanto, não chegava a emitir. Então o André Luiz estava refletindo na grandiosidade da criação divina, de Deus, do Criador, inclusive, demonstrando, né, a necessidade que nós temos de respeito e gratidão a tudo que nós temos. E muitas vezes nós passamos por essa jornada aqui em meio a tantas belezas sem atenção a isso, né? A um pôr do sol, a um nascer do sol, a um luar, a beleza da natureza, as nuvens, ao canto de um pássaro, uma flor. No estudo do livro dos Espíritos, né, quando chega nas leis morais, o terceiro livro, a primeira lei que fala, né, das quais as leis divinas nós todos estamos inseridos, é a lei da adoração. É a lei do reconhecimento de Deus, do nosso Criador, como aquele que realmente nós devemos todo o respeito e gratidão. E por isso devemos adorar com frequência. Aliás, a lei, desde que a humanidade começou a receber algumas noções das leis divinas, né? Através de Moisés, a primeira coisa, qual é a primeira lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente chega agora no Espiritismo, Jesus fala sobre Pai, né? Inclusive, para que a gente entenda que ele é uma figura paterna, uma figura que nos criou, nos gerou e nos ama, né? Como um pai. Então, o André Luiz estava envolto nessa vibração, nesse pensamento, né? De respeito e gratidão, e ele mesmo percebendo que muitas vezes ele não emitia esse tipo de gratidão e respeito, mas ele estava naquele momento observando tudo isso. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno, que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da terra. Então, ele está agora fazendo pelo menos é como eu estou entendendo, né, desse trecho, desse parágrafo, da nossa vida, né, da jornada encarnada aqui com o dia cheio, muitas vezes de compromissos, afazeres, às vezes desgostos, mas os nossos deveres, né, o nosso trabalho como sendo maior bênção, né, a escola do aprendizado, mas Deus oferecendo o momento, né, da noite, onde o silêncio, a paz nos convida a esse culto do amor ao eterno, a essa observância da grandiosidade, né, do universo, tanto material quanto o espiritual. O espiritual nós estamos começando a entender agora. O material a gente já admira há muito tempo, mas muitas vezes a gente admira pouco. Ainda não dá o devido valor a tudo que nós temos aqui no nosso mundo, né, encarnado ao nosso redor, de belezas, né, que a gente deve todo respeito. O luminoso disco lunar irradiava, destarte, maravilhosas sugestões. Então, olha aqui, ele estava envolvido, né? Estava chegando no fim do dia, né? No luar, começando ali, e falando sobre a luminosidade da lua, que é algo que encanta a todos nós. Aos seus reflexos, iniciara-se a evolução terrena. E numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas.
Olha o que o André Luiz está refletindo agora. O luar que nos encanta muitas vezes, essa lua que está aqui, ó, rodando, e nós diariamente temos a oportunidade de observar, ela nos observa a todos nós, ela passa visitando todos os países. E isso desde o início das civilizações, desde o início da evolução terrena. Olha que interessante, a Lua presenciou as conquistas do Império Romano, o sangue derramado, mas presenciou também a beleza do início da escrita, do aprendizado, do desenvolvimento de todas as faculdades do ser humano, desde o homem das cavernas. É a mesma Lua que está presenciando tudo isso na evolução da nossa humanidade. E ele continua falando, né? Aquela mesma lâmpada suspensa clareara o caminho dos seres primitivos, conduzira os passos dos conquistadores, norteara a jornada dos santos, testemunha impassível, observara a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Então, tanto tudo que é do lado positivo, da aquisição das virtudes da humanidade, quanto, né, do mergulho, né, nas sombras. A lua, esse luar que ele está agora presenciando e refletindo sobre tudo isso, acompanhou e presenciou tudo isso. Contemplara as incessantes renovações da geografia política do mundo. Brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado de misérrimos pastores. Presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Esse mesmo corpo celeste que Deus colocou ali em cima é o que presenciou tudo o que nós conhecemos da humanidade. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Olha se isso não é um lembrete constante que Deus coloca lá em cima para todos nós. Independente do que esteja acontecendo aqui. Nós temos, né, a fonte. Nós temos o lembrete da criação. Como falando aqui, ó, a serenidade dela parece que reflete a paz divina. E sempre foi assim. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Mas a lua, solitária e alvinitente, trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da divina lei. Então, isso é um ato de adoração, mesmo à criação, a tudo, né, que nós temos de lembrete na natureza, na obra da lei divina, né, nos situando muitas vezes para que a gente saia. Às vezes a gente está focado tão cegamente, né, num problema que a gente está vivenciando e se esquece da grandiosidade que nos envolve, do equilíbrio das coisas que nos envolve. E aí ele segue, né? Nessas reflexões, ele estava descendo, como a gente viu, ele estava na crosta ali. A região do encontro está próxima. Aí ele ouve uma frase, né? Parecia que ele estava sozinho, mas ele não estava. A palavra do assistente Calderaro interrompeu-me a meditação. Então ele estava meditando, mas ele estava acompanhado. O assistente Calderaro, como a gente já percebeu, né? Na obra de André Luiz, em cada livro
ele nos mostra que ele passa pela monitoria ou pelo auxílio de diversos orientadores. Ele teve com o Alexandre, ele teve com o Clarencio, ele teve no último livro que a gente acabou de estudar com o assistente Jerônimo. Agora, nesse novo livro, ele está aqui com o assistente Calderaro. E o Calderaro lembrou ele, né, tirou ele daquele momento de meditação, falando a região do encontro está próxima. Então eles estavam descendo para fazer alguma coisa, encontrar com alguém ou encontrar com alguma situação. O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava, sobretudo, que não me encontrava só. Então, apesar dele estar reflexivo, né, mergulhado intimamente, ali praticamente isolado, ele estava junto com o Calderaro. Não viajávamos ambos sem objetivo, quer dizer, eles estavam ali para realmente trabalhar, fazer algo. Essa observação, o livro começa com essa reflexão do André Luiz, esse momento de adoração, porque ele achou importante, né? Porque foi algo que brotou do íntimo do espírito dele. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio. Então, mais uma das figuras espirituais ali, orientadores, né, que serviram de professor para o André Luiz, né? Então, o Calderaro e o André Luiz estavam indo se encontrar com o instrutor Eusébio. Abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Eusébio, de há muito, dedicara-se ao ministério do socorro espiritual com vastíssimos créditos em nosso plano. Então, Eusébio, como muitos dos que a gente sabe, que nos acompanham, que são os nossos, às vezes, mentores pessoais, né? Nossos anjos da guarda, ou que são os mentores de grandes trabalhos, né? Que envolvem grupos de qualquer, não precisa ser de crença nenhuma. Todo o trabalho digno e voltado para o bem, a gente sabe que conta sempre com algum espírito mais elevado, mais capacitado, que apesar, como ele fala, apesar de créditos lá em cima, não desistem de acompanhar e de ajudar aqueles que ainda estão para trás. Eles poderiam estar vivendo em um ambiente onde já não tenha mais tanto sofrimento, onde não tenha mais tanta luta assim com da maneira que a gente vive, né, com as nossas sombras, poderiam, mas muitos deles renunciam essa possibilidade por amor aos que estão para trás, por muitas vezes se também verem como devedores de tanto auxílio que receberam quando eles estavam necessitados e agora que adquiriram, né, a condição, a capacidade, a elevação, eles voltam e continuam aí. E o Eusébio é um desses. Aí ele continua descrevendo, né, quem é Eusébio. Renunciar a posições de realce e adiar as sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Quem são os famintos de luz? Nós, né? Somos todos nós que estamos com sede e fome de poder conseguir adquirir aquilo que ainda nos falta. Então, o Eusébio é um destes que poderia estar em plano mais elevado, mas se consagra, né, a poder ajudar a nós, ou aqueles, no caso, nós podemos estar falando de uma região, né, que a gente sabe que é próximo do Rio de Janeiro. O nosso lar fica situado acima do Rio de Janeiro, mas existem descrições de colônias espirituais por todo o país, por todos os países, por todo o planeta. Então, aqui em cima da nossa cidade, ou da cidade de qualquer que um de nós esteja vivendo, existe esse plano.
onde trabalhadores, como no caso do Eusébio, estão aqui constantemente fazendo algo por nós. E isso que nós não podemos nos esquecer. Nós estamos sendo visitados, acompanhados, amparados constantemente. E eles esperando que nós possamos fazer a nossa parte, abrir a nossa porta, a nossa janela para entrar essa luz. Superintendia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal e a discípulos recém-libertos do campo físico. Então, o trabalho principal do Eusébio é numa zona intermediária. Qual é uma zona intermediária? Pelo que a gente já também tem conhecimento nesses nossos estudos. A Terra, a crosta, o mundo encarnado. O nosso lar, plano um pouquinho mais de estudo, esclarecimento, refazimento. Acima do nosso lar, nós sabemos que tem inúmeras outras moradas, né? Mas existem as zonas intermediárias, como o caso da casa transitória de Fabiano, que a gente estudou no livro passado. Então, aqui o Eusébio também tem trabalho nessa zona intermediária, daqueles que, ou no momento de uma certa liberdade da alma, que a gente sabe que durante o sono a gente tem, ou no desprendimento, no desencarne, podem continuar ainda vagando aqui próximo da crosta, por ainda muito apego, por certas dificuldades, e que estão, alguns, né, desejosos de subir um pouquinho ou começar a receber esse auxílio. Então, o trabalho do Eusébio é também nessa zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados. Então, olha aí, no caso do Eusébio, ele atende a um grupo já de pessoas que tem já predisposição para aprender. Quem são estudantes relativamente espiritualizados? Eu também acho que nós podemos nos colocar aqui. Nós não somos espiritualizados. Nós estamos buscando entendimento, nós estamos buscando aprender, que é o que nós estamos fazendo aqui. Lendo junto, ou quem está assistindo esse vídeo nesse momento. Então, somos também parte desses estudantes relativamente espiritualizados, porque nós ainda estamos aprendendo. Porque nós ainda estamos aqui, ó, com compromissos ao círculo carnal, porque estamos encarnados. Ou aos discípulos recém-libertos do campo físico, ou aos recém-desencarnados. Esse é o campo de atuação do Eusébio. A enorme instituição a que dedicava direção fulgurante regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores. Então, uma instituição cheia de espíritos que estão nesse meio do caminho, entre as esferas inferiores e superiores, nesse plano intermediário. E vamos fazer só um parêntese aqui. Locais que como também a gente viu no livro anterior ao Obreiros, né, no Missionários, o quanto que existem, né, trabalhos no mundo espiritual destes orientadores que disponibilizam para nós quando a gente tem vontade, quando a gente faz um movimento nesse sentido, de um preparo, por exemplo, antes de dormir, do sono, para que a gente dormindo possa aproveitar esse momento e se aproximar desses ambientes de esclarecimento, de refazimento, para que a gente volte a cada noite dormida, a cada dia acordado, que a gente volte um pouquinho mais preparado, mesmo que a gente não se lembre, por intuição, muitas vezes a gente acaba acrescentando algo e gradativamente a gente continua subindo. Então, e ele continua, mas vamos continuar ouvindo a descrição do André Luiz. Nessa instituição onde estava cheia de almas como estas, gente com imensidão de problemas e de indagações de toda espécie. Olha se não somos nós. A requerer-lhe paciência e sabedoria.
Quantas vezes nós não buscamos o auxílio, né, desses nossos mentores, das orientações em trabalhos mediúnicos, desse grupo que sempre aqui está nos tentando nos ajudar a subir, a evoluir, a crescer, através de muita paciência e sabedoria. Porque somos um grupo de almas cheio de problemas e indagações de todas as espécies, querendo, buscando aprender um pouco, mas muitas vezes também ainda nos perdendo tempo, desperdiçando o nosso tempo com o que não acrescenta muita coisa, ou não acrescenta nada muitas vezes. E eles trabalham constantemente por nós, com paciência e sabedoria. Entretanto, o indefesso missionário, malgrado ao constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recursos de elevação para vir ao encontro do seu verbo iluminado na sede superior. Olha, isso daqui que está concluindo nesse parágrafo é muito importante para a gente entender a dinâmica de muitas vezes o que acontece. Para nós, para todos aqueles que participam de trabalhos mediúnicos, por exemplo, ou mesmo os que não participam, mas é que aqueles que participam têm um contato direto desses trabalhadores do mundo espiritual, que é exatamente o que está falando aqui. Apesar do tanto de trabalho que eles têm do lado de lá, eles se dispõem semanalmente a descer para poder falar, para poder orientar, amparar aqueles que não conseguem nem fazer esse pequeno movimento de subida quando se desprendem do corpo. Então, será que nós somos assim? Não sei. Que a gente busque cada vez mais, e olha, agora tirando da questão do trabalho mediúnico, porque eu sei que muitas pessoas que assistem aqui às vezes não têm acesso a um trabalho mediúnico. É claro que pode ter, desde que se dedique, né, desde que se envolva com um grupo sério, mas não importa, porque o amparo espiritual todos nós temos, espíritas ou não. Só que nós muitas vezes não fazemos um movimento de sair dessa materialidade, de buscar serenidade interior, uma oração sincera antes de dormir. Dormir sem tanta tribulação, sem tanta informação negativa antes de dormir. Que programa que eu estou assistindo, que vibração que eu estou tendo, que tipo de notícia que eu estou vibrando antes de dormir. Porque o meu espírito vai, durante o momento do sono, vai estar apegado àquela vibração que eu estava ainda antes de dormir. E então, esse é um convite para que nós possamos cada vez mais aprender a cuidar da nossa vibração, do nosso pensamento, do nosso sentimento, para que quando a gente durma, né, ou desencarne, a gente possa acessar essas zonas mais elevadas. Mas quando a gente não consegue, o que está falando nesse parágrafo? Estes abnegados trabalhadores do Cristo, né, descem até nós para poder falar, ó, vem, ouve, me ouve, é assim, é por aqui, é dessa maneira que você vai conseguir apaziguar o seu coração, o seu sentimento, né? E nos mostrar o caminho onde nós podemos fazer depois, por uma vontade, né, e um movimento próprio, essa busca, né, sem que eles precisem fazer tanto esse esforço. Mas sempre vão existir aqueles que ainda não são capazes. Então, e é por isso que ele, o André Luiz está falando, o Eusébio é um desses, que constantemente desce, em busca daqueles que ainda não conseguem por conta própria. Não o conhecia pessoalmente. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação de conformidade com o quadro hierárquico. Quer dizer, o Calderaro estava hierarquicamente abaixo do Eusébio e o Eusébio recebia orientação e dava orientação a Calderaro.
e a ele se referira com o entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. Então, com todo respeito, né, com todo o amor que o Calderaro obedecia ao Eusébio, por respeito e por amor. O assistente, a seu turno, prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Olha aqui, qual que é o trabalho do Calderaro? O assistente, porque aqui ó, tá falando Eusébio é um instrutor. O Calderaro, quando ele fala com André Luiz aqui, ó, é o assistente. Então agora está falando do assistente Calderaro. O trabalho dele é mais diretamente na crosta. Então ele é um dos espíritos que ficam mais próximos dos encarnados constantemente, a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que, entre os estudiosos do mundo, poderíamos chamar psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Então, o cuidado com, né, a mente humana, o psiquismo humano, mas o cuidado elevado, mais iluminado, né, através do conhecimento mais sublime. E isso é algo que eu acho que é o futuro mesmo, né, da psicologia, da psiquiatria. Quando todos, né, estiverem realmente com conhecimento elevado para poder cuidar com todo o amor, com todo o carinho e assertivamente das nossas enfermidades mentais. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma de adestramento. Então agora o André Luiz está falando, né? Ele está nos mostrando qual é a situação dele. Ele tem o trabalho dele lá no nosso lar. A gente já sabe disso. Mas ele tinha uma semana sem obrigações definidas e por isso ele pediu, né, esse estágio, o ingresso nessa turma de adestramento da qual o Calderaro fazia parte, nessa atenção direta aos encarnados, na questão psíquica, da qual se fizera Calderaro eminente orientador, tendo-me ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Então, olha que interessante, né? O André Luiz, olha para que a gente entenda os graus, né? Os níveis de elevação. O André Luiz, a gente já está vendo que há muito tempo ele tem aprendido muita coisa. O André Luiz está recebendo instruções de Calderaro, que por sua vez recebe instruções do Eusébio, e que por sua vez, com certeza, recebe instruções dos que são mais capacitados. E assim sucessivamente. Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que lhe recebia ensinamentos excursionava em outra região a labutar em atividades edificantes. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me nos desejos. Então, eles estavam no momento em que ele poderia dar realmente uma atenção mais especial ao André Luiz, ao que ele queria aprender. Porque o grupo dele também estava em outras atividades. Os casos que lhe eram atinentes, explicou-me solícito, não apresentavam continuidade substancial. Olha que interessante agora o que nós vamos ler aqui. O Calderaro tinha um trabalho na crosta e os casos que ele atendia não eram casos que apresentavam uma continuidade substancial. Desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopinado das ordens de serviço ou das situações. Para que a gente também entenda que assim, ó, tem coisas que fazem parte de planejamentos e ordens superiores,
como, por exemplo, o gênero das obras, das provas que nós vamos passar nas nossas encarnações. Então, tem certas coisas que estão determinadas que vão acontecer e alguns seres trabalham para nos amparar, conhecendo o curso que vai acontecer. Agora, nem tudo é determinado, é determinismo, porque nós sabemos que nós todos temos livre-arbítrio. Então, constantemente nós estamos fazendo escolhas que nos levam a situações que vão mais para um lado, que às vezes é dissolução, e situações que vão, decisões nossas que nós tomamos, que às vezes nos levam mais para o lado de comprometimento, de agravamento da nossa situação. Não está tudo determinado. Nós estamos constantemente fazendo escolhas, acelerando a nossa subida ou retardando a nossa subida. E aí o que está falando? O calderaro é alguém que está atendendo a estas coisas que acontecem de improviso, que não tem, na verdade, muito de previsão. Podem acontecer ou não podem acontecer. Olha aqui, ó, noutros campos de ação fazia-se imprescindível o roteiro. Olha aqui, tem trabalhos como o que o André Luiz, como o livro anterior. Gente, vamos lembrar, os obreiros da vida eterna, eles vieram para acompanhar o desencarne de 5 pessoas. Aquilo ia se cumprir. Então, eles tinham que fazer tudo como estava no roteiro. E olha que legal, porque agora a gente tem até como pegar um aprendizado a mais do que a gente teve no outro livro. Vocês se lembram que teve uma história de uma das que iam desencarnar e que foi mudado o plano? Porque o plano superior entendeu que realmente era favorável segurar ela mais um pouquinho encarnada. Então aquilo não era o que estava no roteiro. Aquilo foi algo que foi decidido no transcurso. Só que tem coisas que não são decisões superiores, tem coisas que são relacionadas às nossas decisões no dia a dia. E aí, às vezes, a gente cai numa cilada, né, pessoal, nós mesmos criamos um problema que não estava previsto para a gente, porque a gente fez uma escolha ruim, porque a gente resolveu descer, né, no padrão vibratório por conta de alguma coisa que nos fizeram. E aquilo geram consequências. Então, essas coisas que não estão no roteiro, essas situações imprevistas, também têm os espíritos que estão nos acompanhando para poder auxiliar. Então, ó, noutros campos de ação fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas, diferiam as normas. E importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava a rigor programas quanto a particularidades. Então, para que a gente também entenda, porque é uma das dúvidas, eu acredito que de muitos de nós. Puxa vida, mas se a gente, antes de encarnar, a gente já vem de acordo com o que a gente vai ter que passar, então tudo o que vai acontecer na nossa vida está previsto? Não. No livro dos Espíritos, a gente estuda isso também. O quadro principal das provas, sim. As particularidades, não. E nessas provas nós somos submetidos e somos nós quem vamos determinar. Nós vamos passar bem por essas provas ou nós vamos fracassar de novo? Isso não é determinismo. Se a gente passa, o caminho é o roteiro do sucesso. Se a gente insiste no erro, o caminho é sempre, mais uma vez, auxiliado, amparado, contornado, mas as consequências de sofrimento são, né, são os frutos daquilo que a gente semeou, plantou e cultivou. Então, mas só para que fique claro isso para a gente.
Existem coisas que estão realmente determinadas para que aconteçam na nossa vida. Existem outras que não. São particularidades. E aí vamos continuar. Executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinassem os desígnios superiores. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Então, eles têm um campo de ação que eles podem interferir, né, para evitar, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Mas tem coisas que a gente sabe, eles deixam que a gente erre porque a gente vai só aprender com erro. Tem coisas que é o mal maior, né? É aquilo que a gente pede, né? Livra-nos do mal. Não é do mal externo, a gente também tem que entender isso. O mal maior que nos acomete é o que a gente gera, é o que a gente ainda vibra. E tem situações que nos levam a quedas morais muito grandes e que eles às vezes falam, puxa, mas se acontecer isso, ele não vai tirar proveito. E ele tem algo, e tudo está na balança, né? Olha, ele tem mérito, ele realmente tem trabalhado, tem se esforçado. Então nós podemos privar disso porque ele está continuando aprendendo nessa situação, a não ser que a gente insista muito no erro, né? E aí é inevitável, porque nós sabemos que tem aqueles que caem na loucura, no suicídio e em profundos desastres morais. Para isto, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com acendrado devotamento ao bem do próximo. Olha que interessante, então, que existem espíritos que nos conhecem psicologicamente a fundo e conhecem psiquicamente a fundo quais são os desdobramentos de certos caminhos que aquela mente enferma começa a trilhar. Calderaro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude, e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Então, que bom, né? Que quem cuida de nós, porque nós, teimosos ainda em muitas das nossas imperfeições, se nós fôssemos cuidados por alguém que não tivesse paciência, não tivesse muita bondade, imagina, a gente já estava há muito tempo abandonado. Então são estes que nos direcionam no caminho certo e são bondosos, têm virtude e uma serenidade com sabedoria e paciência que faz com que eles não desistam da gente, por mais que a gente ainda insista em errar, né? Em permanecer nesse caminho difícil. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias. Abraçara-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, 1 minuto de sintonia. Então, olha isso, o que o André Luiz está falando. Estava descrevendo o Calderaro. Quem é a figura, né? Que tipo de virtude que ele tem e que tipo de trabalho que ele faz. E o André Luiz está falando que ele, na verdade, conheceu ele no dia anterior pela primeira vez. Então, por isso até que ele estava descendo e ainda tão absorto, né, naquelas reflexões e tudo mais. Mas, como ele estava falando, apesar de ter conhecido ele na véspera, pela primeira vez, bastou, no entanto, 1 minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Então, eles pareciam que já estavam ali, que se conheciam há muito tempo e que estavam numa boa sintonia para esse trabalho que eles iam fazer juntos. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, permutávamos impressões como velhos amigos. Então, esse é o panorama inicial aqui que a gente está vendo do que a gente vai lidar daqui para frente. Eu vou parar por aqui hoje, porque aqui esse item 3 já é um pouquinho mais longo. E aí depois entra numa oração que o assistente Eusébio vai fazer,
que a gente no próximo domingo a gente conclui esse capítulo. Mas para que a gente só nesse pontapé inicial, né, no início dessa nossa jornada de estudo ao livro No Mundo Maior, a gente já tenha mais ou menos situado o nosso pensamento no que é o livro, né? E então, por enquanto, por hoje, é isso. E eu queria saber de vocês se tem alguma coisa aí a mais de observação, né, que vocês tenham notado com relação à leitura, ou alguma dúvida. Fiquem à vontade. Nada não? Temos Não, mãe, pai, Adriana, tudo Gandula, ótimo, Bela. Então, nenhuma dúvida. então tá joia. Então é isso. Tudo Obrigado, Donato. Então vamos obrigada. lá, agradecendo a Deus aí pela oportunidade, né, da gente estar começando esse novo estudo, esse novo livro, que seja abençoado para todos nós. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Amém. Mãe quer falar. Boa noite, boa semana. Noite. Tchau, Boa tchau. semana, gente. Boa noite. Tchau, tchau.